Rafael falou sobre videomaker, né? Dele era na captação, na edição, na publicação de vídeos. A gente vai falar agora, eu vou falar agora, sobre a criação de arte. O que a gente vai visar na parte de montar uma arte para publicar. Às vezes a gente quer publicar no Instagram, quer mandar no WhatsApp, tem algum evento, às vezes tem algum aniversário, tem algo relacionado. E a gente quer criar uma arte direcionada para esse objetivo. Então a gente vai trabalhar voltado para isso. O nosso foco vai ser mais no uso pelo celular. Tudo que eu vou falar aqui vai ser possível para o computador, tá? Mas o foco vai ser mais para o celular, por ser uma ferramenta que todo mundo hoje praticamente acaba utilizando, é mais fácil, é mais prático, tá bom? O nosso cronograma hoje vai ser dividido em 5 partes. Vamos falar mais sobre o que é designer gráfico, as ferramentas e os recursos para a criação dessa arte, o processo de criação, como é feito todo o processo, como vocês vão poder utilizar das ferramentas disponíveis para poder criar essa arte ali de forma mais prática, de forma que seja compatível com o seu objetivo. Questão de alinhamento, margens e contraste, que é uma questão que as pessoas acabam deixando de lado, negligenciam muito, já faz bastante diferença sobre como é alinhado tudo que é colocado dentro da arte. E vamos falar sobre alguns desafios e as considerações finais, e a gente encerra o tema de designer gráfico. Primeira parte, o que é ser um designer gráfico? É quem cria toda a parte visual de um material para divulgação. Ele transforma uma ideia em algo visual e criativo, e essa profissão pode trabalhar tanto na produção de plataformas tradicionais quanto digitais. Normalmente, antigamente, o designer gráfico ele trabalhava muito com desenho, fazia o desenho à mão e criava arte, às vezes com recorte, com colagem, pintura, com escrita, tudo na mão mesmo. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem acesso a programas e aplicativos que facilitam todo esse acesso a essas ferramentas, e agora a gente faz tudo de forma virtualizada, por aplicativos, em um celular, um tablet ou um computador. A gente dividiu aqui ela em 3 partes, né? Na criatividade e inovação, na identidade visual e na paleta de cores. Na primeira parte, em criatividade e inovação, a gente tem um objetivo da capacidade de gerar novas ideias e nas abordagens para os projetos. O que significa? Tudo vai partir do pressuposto, do ponto de uma ideia. Essa ideia é sobre o quê? Qual é o objetivo dessa ideia tem? Então, se a gente tem como objetivo hoje algum evento, um aniversário, um encontro, um show, uma festa junina, então, a partir desse objetivo, a gente tem que ter ideias. Como vai ser feito? O que a gente imagina? O que a gente pensa que quer que essa arte vai transmitir para as pessoas? Então, a gente tem que ter a criatividade de saber da onde estamos para chegar, para onde queremos chegar. Tá? A identidade visual, o segundo ponto, ela é a criação e manutenção da identidade visual, consiste para marcas e projetos. Aquele projeto, aquele evento, aquele aniversário, é uma marca? O que é uma marca? Marca é um símbolo, são símbolos, cores e nome que a gente dá a uma pessoa, a uma empresa, a um evento, que a pessoa fala assim, nossa, é vermelho com amarelo, o que é? McDonald's. Isso faz parte do brand da marca. Então é tudo que é associado àquela marca. Então, quando vamos criar uma arte, temos que ter isso em mente. Qual a identidade visual? Quando eu olho para aquilo, pelo símbolo, pela cor, pelo o que aquilo lhe transmite, o que aquilo quer dizer. Porque as pessoas elas vão bater o olho na arte que você vai fazer e vai ter um pré-conceito sobre o que é aquilo. Então, dependendo das cores que você usa naquela arte, vai transmitir um sentimento que não é o dela. E não é isso que a gente quer ter o direcionamento para saber o que vai ser dito e transmitir isso, não em palavras, mas no contexto do que foi montado. Tá? E
Já linkado à identidade visual, a gente tem a paleta de cores. Quais cores eu vou utilizar? O Jackson vai estar passando sobre a psicologia das cores. Toda cor, toda tonalidade, toda conjunto de cores vai transmitir uma imagem. Por exemplo, quando a gente usa tons frios, e quem vai falar mais sobre isso vai ser o Jackson, vai estar dando assim, uma introdução, uma ênfase. Quando a gente usa tons frios, o que é tons frios? Cinza, preto, azul claro, azul escuro, essas variações de escuro mais claro, roxo mais escuro, são tons frios. Eles transmitem mais segurança nas pessoas, mas ao mesmo tempo transmitem mais tristeza. Então esses tons é usado para assuntos mais sérios. E em oposto, a gente tem, por exemplo, vermelho, laranja ou amarelo, que são tonalidades quentes. Essas tons quentes vão transmitir mais energia, mais criatividade, alegria, agitação, fervor. Então vai ter um tipo de sentimento baseado nas cores que é usado. Então você tem que ter, quando for criar uma arte, você tem que pensar quais tonalidades, qual paleta de cores, quais cores eu vou dar ênfase. Eu quero transmitir mais alegria, eu quero transmitir mais segurança, eu quero transmitir para o público, para as pessoas no qual é destinado aquela arte, aquela criação, aquele design, toda a minha criação. Eu quero destinar a quem e por quê, para quê. Então, toda a área de design gráfico ela é baseada muito em perguntas. Você vai responder perguntas. Por quê, para quem, quando e onde. São perguntas que vão ser bastante respondidas. Algumas ferramentas que a gente utiliza hoje vão ser mais essas 4 ferramentas. A gente vai ter muito o Adobe Photoshop. O Rafael ele acabou comentando sobre a questão do Adobe, que ele gosta mais do pacote, porque a Adobe é uma empresa que disponibiliza diversas ferramentas, da criação de vídeo, a criação de ilustração, a ilustrações, a efeitos especiais, a edição de imagem, a criação de arte, tudo ela tem as ferramentas. Por isso que hoje não é muito incomum que as pessoas que trabalham na área tenham essa perspectiva de querer trabalhar com criação de ou arte, ou vídeo, ou efeitos especiais, usar o pacote Adobe. Porque ele já mexe com a imagem, ele já mexe com o vídeo, com os efeitos especiais, com a edição de artes. Então a gente vai ter o Adobe Photoshop, ele é um editor de imagem, a gente consegue editar imagens com ele ou criar artes com ele. Tem um Adobe Illustrator, quando a gente não tem como ficar juntando peças, a gente tirar algo do zero, a gente faz o que chama de ilustração. Ilustração seria meio que desenhar, só que ao invés de desenhar à mão, eu vou desenhar digitalmente, onde eu tenho outros leques de ferramentas e aí eu posso criar o que é a minha imaginação, o limite. Né? E no caso desses dois, eles vão ser no computador. Vai ser bem menor as minhas ferramentas se eu for usar no celular. E temos como principal hoje, muitas pessoas utilizam, principalmente porque não quer se aprofundar na questão de design gráfico, o uso do Canva. O Canva é uma ferramenta de criação de artes gráficas, uma criação de panfleto, criação de slide. Inclusive, os slides aqui expostos, eles foram criados pelo Canva, por sua facilidade. Ele já tem ali artes pré-criadas, então ela tem mais ou menos ali como um exemplo de arte, um exemplo de design ali já desenvolvido, onde você faz algumas modificações, você edita uma cor, você edita um formato, troca uma imagem, você já consegue montar uma arte ali mediana, intermediária, mas até profissional. E temos também o CorelDRAW. O CorelDRAW ele foi usado muito tempo, por volta de 2010, 2000, 2015, ele foi muito utilizado. Ele era usado muito pelas gráficas, na questão de fazer banner, na questão de fazer placa, na questão de fazer artes mesmo maiores para impressão. Porque o CorelDRAW ele te dá essas ferramentas para isso, né? Então assim, as ferramentas não utilizadas. Essas ferramentas possibilitam ao designer explorar a sua criatividade, porque a sua imaginação é o limite, aplicar as técnicas precisas e colaborar em projetos, garantindo resultados profissionais inovadores. Todas compartilham o objetivo comum de facilitar a expressão visual e a comunicação eficaz. Tá?
Aqui são algumas artes que nós mesmos fizemos aqui para a nossa igreja, aqui em Braslândia, né? A arte da Santa Ceia, a arte de uma campanha de oração e a arte do reencontro. Todas elas, a gente utilizou a mesma paleta de cores, porque entra naquele objetivo do que eu quero transmitir. Além de ter tonalidades parecidas, e o maior diferencial seria mais essa do meio, que ela é mais escura, mas por causa do objetivo. Como no objetivo de campanha, a gente tem uma questão de dificuldade. Então a gente usa o tom escuro porque ele traz mais essa sensação de peso, né, que a gente chama, como se ele estivesse carregando algo. Então por isso que foi usado tons mais escuros. Nas duas artes das laterais, elas são mais claras, para transmitir mais leveza, né? E tons dourados e mais amarelados, que remete a mais coisas mais antigas. Então, quando você pensa num tom mais amarelado, num dourado, num marrom, quando você pensa num marrom um pouco mais claro, um pouco mais escuro, a gente tem que, isso traz mais a antiguidade, aos tons madeira, amadeirado, ao tom de areia, de terra, de coisas mais antigas, né? Então, visando algo mais do antigo, se usou tons mais amarelados, com a disposição dos objetos, da composição da imagem, de forma mais aberta. Assim dá um ar maior de espaço, de ocupar mais espaço. Então, tudo isso, a gente já começa a montar pensando no todo. É difícil? Não é difícil. A questão é você acostumar, é ter o hábito. É você bater o olho e falar assim, o que eu quero transmitir? Isso eu já sei, não é? Eu não vou botar um azul, porque se eu começo a colocar aqui azul claro, azul escuro, fundo branco e algo preto, já não parece que encaixa, né? Não combina tanto. Por isso que a gente visa fazer uma composição que a gente chama de harmônica. Então, mesmo na hora de colocar uma localização, onde talvez pessoas que não são daqui, mas vão vir para cá, a gente coloca um fundo num tom um pouco mais amarelado para fazer harmonia, por exemplo, com a madeira que está logo perto. Porque aí não tem como eu jogar simplesmente um preto aqui e a letra branca, porque vai fazer um contraste tão grande que vai parecer que não é desta arte. Parece que ela foi adaptada. Parece que alguém chega e falou, não, vamos colocar aqui porque precisa dessa informação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma imagem só. A mesma coisa desse. Não tem como eu pegar a logo, por exemplo, eu quero colocar para identificar de onde que é, e simplesmente botar ela amarela, ela vermelha. Parece que não, mas eu não faria, ninguém faria isso, não, mas tem gente que faz. Porque quando você não tem a perspectiva de cores, você entende, as pessoas acabam querendo dar ênfase. Qual seria uma cor que chamaria muita atenção aqui? Um roxo, um amarelo, um verde, só que não combina com a arte. Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer como uma imagem só. Estamos montando parte por parte, estamos, mas a gente quer uma imagem só. Então, a gente faz todo o contexto nas mesmas tonalidades. Cores das letras. Um pouco amarronzado, um marrom bem escuro, quase preto, um preto com marrom. Aqui ele deu um pouco de discrepância, então chama um pouco mais de atenção, mas esse preto ele é um pouco mais clareado. A gente diminui o que chama de opacidade e diminui o tom do preto, fica um preto mais claro, vai perdendo a cor, é como se a tinta estivesse falhando. E isso a gente no Canva ou no programa, a gente consegue ter esse controle da tonalidade da imagem. Então, por isso que, se é mais claro, eu uso tons mais escuros para poder dar o contraste. Se é mais escuro, eu uso tons mais claros para dar o contraste e as informações estarem mais visíveis. E a mesma coisa dessa última arte que a gente fez, que a gente colocou em branco e não quis botar nada que desse diferença da imagem, porque o tom do asfalto já era mais escuro. Então ficou parecendo que o branco já faz parte dessa despigmentação que tem do asfalto, desses pontos clareados. Ficou parecendo que ele
ficou na mesma textura do asfalto. Deu essa impressão. Às vezes, olhando um pouco mais longe, ele fica mais definido, um pouco mais perto fica menos definido. Então, essa diferenciação da textura, ela já foi meio que proposital para a gente não ter que colocar, por exemplo, uma faixa como essa, aonde eu teria que meio que, é como se eu estivesse separando do conteúdo a informação. E eu não quero separar, eu quero que a informação faça parte do conteúdo. Né? Essa cruz, ela foi adicionada, ela não era da imagem. Esse homem não era da imagem, ele foi adicionado. E essa sombra não existia, a gente colocou ela. Porque, por mais que a luz venha da cruz, a gente tem uma luz aqui do sol, uma luz do ambiente. Aqui está mais claro e aqui está mais escuro. Então dá para saber que tem uma luz vindo daqui mais ou menos desta lateral para cá. Então, como o Canva, as 3 artes foram feitas no Canva, a propósito, não foram feitas no Adobe, foram feitas pelo Canva, sendo editadas ou no celular e no computador. Então, dá para ser todas feitas pelo celular ou pelo computador, mas que, por exemplo, essa sombra, ela precisava ser adicionada aqui. Porque se eu coloco só o homem caminhando, ele fica meio que desconexo, ele fica fora da arte. Não é esse o objetivo, a gente quer ter uma arte como se ela fosse, nossa, tiraram uma foto e parece que fazia parte. Ou, nossa, montaram e nossa, parece que tudo encaixa, parece que está em harmonia, nada te incomoda em geral. Então a gente adiciona essa sombra, uma ferramenta que já é do Canva, coisa que a gente com 2, 3 cliques já resolve esse problema. Então a gente adapta, coloca ele menor para dar a perspectiva do caminho ser grande. E a cruz a gente tem que dar uma adaptação para ela não ficar tão grosseira, como se ela jogou a imagem aqui. Tá? E a gente usou uma fonte um pouco mais detalhada para ela trazer um ar de sofisticação, de realeza, de algo de grandioso. Porque se eu coloco uma fonte padrão como essa texto, ou como essa, eu estou lidando com algo que seria mais antigo, mas como se fosse do século XXI, de 2024. Não é. Eu quero que a arte remeta ao objetivo principal, que no caso é Cristo, que não é dessa era, é da era mais anterior. Então por isso a gente usa até a fonte, ela vai alterar. Uma fonte como essa, ou como essa, é mais de inovação. Uma fonte mais detalhada, um desenho um pouco mais rebuscado, um pouco mais arredondado, um detalhe um pouco mais que lembra, assim, a gente fala que lembra mais um pouco de Roma, da Grécia, de pensar de algo mais antigo, remete a essa realeza. Tá? Então, quando a gente olha para qualquer arte que é feita, a gente pensa que tudo foi colocado com um objetivo, nada é jogado ao acaso. Só que esse objetivo, ele se torna rotineiro, um hábito. Então eu não vou, meu Deus, eu vou ter que pensar em qual fonte, não. Você já vai ter, com o passar do tempo, monta uma, mexe noutra, a gente acaba aprendendo de, não, eu já vou usar tal fonte, já vou usar tal cor, já vou botar tal coisa, eu já tenho uma ideia, eu já sei o que eu vou fazer, eu já vou montando, e quando tudo se encaixa, a gente já finaliza ela e salva o arquivo em uma melhor qualidade. Como a gente usa o Canva, né? Essa ferramenta que é uma das melhores ferramentas da atualidade. É uma ferramenta online altamente conceituada para edição de imagens, design gráfico em geral, utilizada em todo o mundo. Permite a criação de uma vasta gama de materiais visuais, desde postagem nas redes sociais, apresentações até materiais de marketing e documento profissional. Tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui um pouco do Canva, que inclusive é a ferramenta que a gente utilizou. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui ela agora é o próprio Canva. Ele me dá um leque de ferramentas. Parece que é muita coisa, mas não é. Aqui na parte de baixo vai ter quais slides foram desenvolvidos. Tá? É um pouco diferente do celular, mas é muito parecido. Então, a explicação da tela do computador
já te dá um leque maior para você poder mexer pelo celular. Na parte superior, vamos ter algumas coisas relacionadas ao arquivo, à edição, à postagem e a exportar a imagem, a compartilhar ela para os outros. Tá? Do meu lado esquerdo, a gente vai ter todas as ferramentas. No nosso último tema, a gente vai falar sobre a criação e uso de inteligência artificial. O Canva, atualmente, ele já usa, tem como utilizar a inteligência artificial, mas ela deve ser o premium, o pago. E hoje, atualmente, normalmente se pagar mensalmente é R$30. Se pagar o anual parcelado, vai sair em média de R$20, que dá uns 200, 220, 250, se eu não me engano. Só que a gente consegue hoje ter o Canva compartilhado com outras pessoas e existem algumas formas de a gente baratear ou até mesmo deixar um custo menor. À minha esquerda, a gente vai ter aqui algumas seções das ferramentas. Então vai ter os designers pré-pronto, que eu já vou falar. Esse aqui são a opção criações, modelos já desenvolvidos que a gente pode usar eles. Talvez está com pressa de criar uma arte, está com pressa de fazer algum material. O Canva disponibiliza para a gente esses modelos, tá? De forma paga ou gratuita, depende do modelo. E ele sempre vai estar falando aqui no canto se ele vai ser pago ou gratuito. Ok? Na parte inferior, a gente vai ter os elementos de criação. Tá? Esses elementos de criação são formas, são elementos gráficos, são imagens geradas por inteligência artificial, tá? Que ele pode gerar para a gente como a gente quiser solicitar. Vai ser tabela, fotos, vídeos, áudios, porque no caso do Canva, a gente consegue criar um pouco de vídeo um pouco mais curto, criar uma apresentação. Então tem como a gente adicionar um áudio, um efeito, algo do tipo. Gráficos, figurinhas animadas, molduras, ele chama de grades, mas na verdade seriam múltiplas imagens, seriam uma grade de imagens, não só uma grade. E mockups. Mockups são símbolos, por exemplo, eu quero criar uma arte sobre uma camisa. Tem como eu vir aqui e buscar, por exemplo, esse daqui, ó, que é o meu moletom e esse aqui uma blusa. Então eu monto uma arte, eu coloco uma imagem e eu tenho meio que um mockup. Eu consigo mandar às vezes para uma gráfica, a gráfica consegue fazer a arte deles mesmo para impressão, mas baseado no modelo que eu já enviei. Então todo o Canva ele consegue me dar essa ferramenta, essa facilidade na hora de criar. Então não é só arte gráfica, só uma arte digital, mas também uma arte gráfica, uma imagem, um vídeo. Bom? A outra opção é a questão de texto. Ele vai ter os modelos, né? Os modelos dele, que ele já me deu, de produto, de título, de artes no gerais. Como eu também posso criar um texto do zero, sendo um texto, uma caixa de texto normal, como se você escreveu algum material, um título, um subtítulo, e tudo isso eu posso também trazer questão de cor do texto, formato e fonte do texto, né? Como é escrito, por exemplo. Essa fonte daqui ela é menor do que a do texto, ela é diferente do texto, ela é um pouco mais predominante. A gente vai ter em seguida uma ferramenta que é paga do Canva, que você já vai usar profissionalmente, ela acaba sendo uma excelente ferramenta, que é a ferramenta marketing. O Canva ele me permite eu criar guardar separadamente fontes, cores, formatos, logos, tudo da minha marca. Então eu tenho uma marca, eu tenho minha marca Alex Miranda, quero fazer, eu já tenho minhas cores definidas, preto e branco e cinza claro. Eu já deixo tudo pré-salvo aqui e tudo que eu for usar relacionado à minha marca, eu consigo acessar essa ferramenta, acessá-las rapidamente e já utilizar na minha criação. Então eu posso simplesmente utilizar a mesma fonte sempre do texto, eu posso utilizar as mesmas cores sempre nas minhas artes, eu consigo utilizar algum texto definido, algum título definido, já estou salvo aqui, para utilizar com facilidade e isso facilitar o meu dia a dia. Aqui em Uploads,
seriam os meus enviados, todos os arquivos que eu envio para o Canva, o objetivo é de criar uma arte. Então eu baixei alguma imagem, tirei alguma foto, quero colocar na minha arte, quero publicar alguma imagem no meu feed do Instagram, seria aquela parte de rolamento, ou nos meus stories, que dura somente um dia, eu consigo adicionar a minha imagem aqui e simplesmente começar a montar a minha arte aqui, com a imagem que eu coloquei, por exemplo, nesse caso. Ok? Não só imagens, como também vídeos e áudios, por causa dos vídeos que é possível a gente criar pelo Canva. A gente vai ter ferramentas como desenho, então, em vez de ilustrar, eu consigo desenhar. Então, eu escolho aqui, ó, meu lápis, e se eu segurar, eu consigo desenhar também, como se eu estivesse com lápis na minha arte. Borracha, canetinha, tudo eu consigo usar por aqui. Tem algumas ferramentas, inclusive o Jackson tem ali. Você consegue pegar para mim, Jackson, a canetinha? Tem uma canetinha, uma tela que a gente consegue desenhar. Então, em vez de eu desenhar na mão, tem muita gente que trabalha com arte digital, eu consigo, por exemplo, desenhar nele usando a canetinha na tela. Só a canetinha, que aí não precisa do negócio não. E aí eu consigo selecionar qual ferramenta eu vou utilizar e fazer isso manualmente. Isso as pessoas utilizam mais quando vai mexer realmente com arte gráfica. Às vezes a pessoa mexe com arte digital, um artista digital. Tem pessoas que trabalham vendendo, etc. Mas para quem tem um domínio maior, às vezes quer experimentar essa ferramenta, quer conhecer elas, quer começar a utilizar nas artes no dia a dia, ter esse domínio maior, é uma opção que hoje existe. Então essa daqui, ela é uma caneta digital. Essa daqui ela é um pouco maior, um pouco mais grossa, ela tem um botão aqui, tá? E aí ela não tem tinta nem nada, ela tem somente um sensor. Então o meu sensor, eu vou meio que desenhar aqui e vai refletir na minha arte, baseado na ferramenta que eu escolhi. Então se eu escolher a canetinha e começar a desenhar, ele vai sair o desenho como se eu estivesse desenhando aqui. Então as pessoas acabam utilizando bastante, assim, pessoas que têm um pouco mais de domínio ou têm alguma pretensão de usar mais futuramente. Ele tem a ferramenta de separação dos projetos, então é o que ocasiona. Então a gente tem, sei lá, a gente tem dividido hoje o projeto do encontro, o projeto das barracas, o projeto da igreja, o projeto do evento. Então a gente deixa separado por projetos. Então sempre que a gente vai acessar aquele leque, a gente vai estar ali acessando o projeto, acessando as ferramentas, a arte, as cores, tudo do texto. Os apps, eles foram adicionados já tem pouco tempo, mas eles possibilitam que a gente se conecte à ferramenta do Canva a outras ferramentas. Por exemplo, ao Google Ads, que é de tráfego pago, a gente consegue fazer anúncios através do Google. Ou de ferramentas como da Meta, do Facebook, da criação de arte, da gráficos, imagens, criação de imagem, edição, então ferramentas. Eu quero mudar as cores, eu quero deixar embaçado, focar num ponto só. Eu quero criar um QR Code, eu consigo criar esse QR Code por meio do Canva. Criar uma capa, eu quero fazer uma capa de um caderno, ele me dá essa ferramenta para a gente desenvolver isso, usando também aquela imagem que eu já tinha mostrado da blusa do moletom. E agora, com a alta, a gente também tem o uso das inteligências artificiais, onde elas foram adicionadas. Então eu tenho o DALL-E, o Mojo e o Sound. Eu tenho o AGEM e a Avatar. Eu tenho o Hello, Keyart. Todos eles são inteligências artificiais, baseados ou em criação de imagem, ou em criação de texto, ou em criação de vídeo. Então todos eles são ferramentas mega inteligentes que eu posso utilizar elas diretamente pelo Canva. Por último, a gente tem aqui edição de áudio, que ele vai também ter uma biblioteca de áudio para a gente poder utilizar. E a questão do Melody Music também é para a questão de mídias e músicas que a gente aceita pelo Canva, os aplicativos, que aí seriam de músicas usando a inteligência artificial. Então, no geral,
É isso em questão ao Canva. O Canva ele me dá muita ferramenta. Parece difícil, mas não é. Quando você mexe nele, você começa a utilizar a ferramenta ela é muito prática. Você vai chegar e vai montar a sua arte em tudo que você já conhece. Fundo, título, texto, informações, imagem e talvez um objeto ou outro que a gente adiciona. Tá? Qual é o processo de criação? Hoje, no nosso processo de criação, a gente tem como dividir em 4. Tá? O Jackson vai começar a falar a partir das cores, porque ele vai dar continuidade sobre a psicologia das cores. Tá? Mas a gente começa com criatividade. Quando você tem o objetivo de criar uma arte digital, a gente começa com a criatividade. A gente junta as ideias. Então, qual é o tema? Qual é o tema? O meu tema é música. Ok? Então, quais ideias eu posso ter sobre aquela música? Então, por exemplo, quais ideias? Qual logo? Da onde eu vou usar? Para quê ou para quem eu vou usar isso? Qual símbolo ele vai representar? No que eu vou me inspirar? Quais cores eu vou usar para transmitir? A arte que é essa próxima que a gente desenvolveu, ela veio baseada nesse processo. Então, a gente tinha um motivo, que era o encontro, o reencontro, mas o que remete reencontro? Não queremos usar as mesmas imagens, então a gente teve a ideia de usar um caminho, uma estrada, aonde a pessoa vai. Aonde a pessoa vai é uma das ideias. A nossa inspiração hoje no reencontro é Cristo. É que o único caminho é a cruz, é Cristo. Então, um caminho a Cristo é o nosso objetivo. Quem está efetuando isso é a IDFV, a nossa identidade. É o quem, é o para onde, o quem, o porquê. Sempre, se a gente responder uma pergunta, a gente vai chegar a um lugar. Então, eu pego as ideias, eu junto as ideias. Isto, pela IDFV, a volta ao caminho. Então, a gente junta o caminho, a cruz, a gente define da onde que vem para quem é. Então, a gente utiliza a logo, a identificação. Junta a estrada, mais a pessoa que vai a Cristo. Define quais cores, porque o que eu quero transmitir. Aí entra a psicologia das cores. E o resultado de quando a gente tem um caminho para reencontrar Cristo é que vamos por uma estrada até Cristo, aonde estamos no meio do deserto, aonde entram as cores, a logo ela é encaixada de forma harmoniosa. Ela não precisa chamar atenção, mas ela tem que estar presente. Então a gente diminui a opacidade dela, dá o título e usa as tonalidades de forma centralizada por conta da estrada e da cruz que está no centro. Então eu vou usar o texto no centro. Isso acontece em outras ocasiões. Talvez se esse caminho tivesse vindo e a cruz estivesse neste canto, eu poderia botar o texto ou aqui no canto ou aqui no canto. Mas como a estrada ela leva ao centro e a cruz está ao centro, eu preciso centralizar o texto todo. Senão fica desarmonioso. A gente quer que a pessoa olhe para a arte e fale assim: nossa, dá paz. Não é? Nossa, parece que jogaram, bagunçou e... Não quero isso. Eu quero... Poxa, tá ótimo. Não tá? Cara, tá aceitável. Tá ótimo. Tá? E aí que a gente vai entrar na questão de alinhamento e margens e contraste. Tá? Eu trouxe esse exemplo para a gente falar um pouco sobre os formatos. Né? Hoje o nosso maior uso, nosso foco é no Instagram. E o Instagram hoje tem alguns formatos padronizados. Mas, Alex, eu preciso decorar todos esses números? Não. Hoje facilita muito.
Então, a gente vai ter o quadrado padrão que viralizou do Instagram, que é o 1 por 1, ou 1080 por 1080. 1 por 1. Que forma o nosso famoso quadradinho. Temos também a 1080 por 1350, que é o 4 por 5, que é esse formato aqui, ó, que é o 4 por 5. Que tem agora sido muito usado ao invés do quadradinho, porque ele pega mais a imagem do celular. Então a pessoa antes abria, via somente o quadradinho e já estava vendo a próxima publicação. Neste aqui a gente já vê na tela inteira a arte. A gente tem um que as pessoas não têm o costume de usar, que é o 1080 por 566. É só uma telinha. No feed também. Isso aqui é do feed. Temos os stories e a transmissão ao vivo, que é o mesmo tamanho, que também é o mesmo tamanho, a mesma tela do TikTok, do Shorts, que é os vídeos curtos do YouTube, que é o mesmo, que é o 9 por 16. Então hoje a gente tem 3 formatos muito utilizados: 1 por 1, 4 por 5 e 9 por 16. São os 3 mais usados. Quando eu quero fazer em pé para os stories ou status do WhatsApp, eu uso uma imagem nesse formato. Quando eu quero publicar no feed do Instagram, eu tenho a disponibilidade de usar o 4 por 5 ou o 1 por 1. E aí cabe a você, às vezes a pessoa vai criar, vai desenvolver, decidir qual você acha melhor. Hoje a gente utiliza mais o 4 por 5. Tá? Mas eu já trouxe para vocês terem uma noção, uma pessoa que diz, nossa, agora eu sei, esse aqui é o do feed, esse que eu usaria para tal lugar. Nossa, esse do feed, não tem como eu pegar ele e colocar ele aqui. Eu pego ele e coloco aqui, fica um pedacinho assim só. Fica aquela, mas, poxa, podia ter aumentado. E não é o que a gente quer que isso preenche a tela. Então, Alex, tem como eu fazer o quadrado e pôr os 3? Tem! Tem muita gente que faz isso. Quem às vezes não acaba não entendendo, tem o costume de fazer. Faz uma arte quadrada, publica nos stories do WhatsApp, no feed do Reels, ou no feed e nos stories. Aí fica aquele quadradinho e a tela, o restante tudo preto, porque não tem imagem. E não é esse o objetivo. Quando a gente faz uma arte dessa, o legal, visando profissionalmente, é fazer uma 4 por 5 e uma 9 por 16. Porque são locais de publicação diferentes e também de distribuição das coisas. Então, por exemplo, nessa arte, ela é para o feed. Se eu colocar ela nos meus status do WhatsApp ou nos stories do Instagram, que é esse aqui mais reto, tá vendo que ele é mais esticado? Se eu quiser colocar ele lá, eu precisaria diminuir a voltagem dele, deixar ele mais reto, talvez ou diminuir os pixels ou adaptar. O que significa? Talvez esse aqui já não ficaria mais no canto, talvez eu ia centralizar ele aqui para colocar naquele formato, porque agora eu tenho mais espaço, tanto para cima como para baixo da minha arte. Então isso tudo é criado pela pessoa que faz as artes. Já que você já vai falar a partir daqui, né, da questão da psicologia, dos desafios, pode ser. O Jackson, ele vai agora passar para vocês a questão da psicologia das cores. Tá? Ele vai explicar para vocês o que cada cor transmite, vai falar sobre por que a gente usa precisa pensar em quais cores a gente vai utilizar. A ferramenta que hoje eu indico para vocês, às vezes, até baixar um aplicativo ou abrir no site. Cara, o Canva, ele abre em qualquer computador. Ele abre no notebook, abre em tablet, ele abre em celular, no navegador pelo Google ou pelo aplicativo dele mesmo no Canva. Ele é gratuito, não precisa pagar nada. Caso queira pagar, eu acho que pode se esperar um pouco, um tempo, para poder pagar e não estar conhecendo ele. E mexer à toa. Alex, mas eu não tenho tempo. Cara, 5 minutinhos antes de dormir, tenta montar alguma coisinha. Por quê? O Canva ele te dá tudo. Ele te dá tudo. A única questão de montar a arte é montar. Ainda mais que
quanto mais eu costume de ver muitas artes. Então a gente vê às vezes um evento que está tendo na cidade, vê uma publicação de um show que está tendo em Brasília, no centro do plano. Às vezes a gente vê uma publicação da igreja, a gente vê alguma arte relacionada. E isso serve como inspiração. Então quando eu vou montar algo desse tipo, para eu chegar nisso, ou algo parecido, talvez eu me inspire. Talvez eu utilize a mesma estrutura, talvez eu utilize a mesma jogada de cores, mas eu não use para o reencontro. Eu use talvez para a minha festa de aniversário. E é possível isso. Ah, mas não vai ficar estranho, Alex? Não é a mesma coisa que eu transmiti. Você acabou de dizer sobre as cores. Mas é esse o detalhe. Eu quero fazer, às vezes, minha festa um pouco mais animada. Eu uso a estrutura, eu uso a imagem focada do meio para baixo, eu uso tons mais amarelados, mas eu mudo a fonte, eu mudo o título, eu mudo a imagem, vai ser a mesma estrutura. O esqueleto da minha arte é o mesmo, mas a minha arte é diferente, porque a ideia, como eu monto, por que eu coloco tal coisa, tal texto em tal lugar, ou tal imagem em tal ponto, depende de quem monta. Depende de como você vai querer montar ela, tá? Aqui tá o chat. Eu agradeço até o momento. Já que você vai passar agora para a psicologia das cores e já vai dar a introdução à parte dele.